Olá, amados irmãos, graça e paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Olha, é claro e nítido que Deus tem projeto para a sua família. A família é algo especial diante de Deus. É a maior missão do ser humano aqui na Terra, é conduzir a sua família ao propósito, ao chamado. Você não nasceu para viver para si. Veja que Deus, Ele tem um projeto com a família. Você nasceu com o pai, com a mãe, com os irmãos. Você nasceu fruto de um relacionamento. Por quê? Porque Deus promoveu a família. É o projeto de Deus. Isso diante de Deus é muito sério. Então, nós devemos ter este alinhamento com Deus, de dar continuidade à obra que Ele iniciou. Nós temos o papel fundamental nisso. Você tem um papel fundamental neste projeto. E a nossa missão é estar atento à direção de Deus para a gente cumprir esse propósito de Deus nas nossas vidas. Muito bem. Se a gente entende que a família é um projeto de Deus, a gente entende que o Senhor tem isso como fundamento para o reino de Deus. Porque a sua casa, ela deve ser um pedacinho do céu. A sua casa deve ser referência de harmonia, de união, de prosperidade, de saúde, de paz. A sua família deve refletir a glória de Deus. Deus nunca faz uma obra na vida de alguém de maneira individual. Nunca, nunca. Sempre quando Deus chama alguém, é para que este alguém seja um agente transmissor da palavra de Deus. Alguém que transfere a bênção. Para dar um exemplo, é como se fosse um rio. O rio, ele transmite vida, água corrente. Ele vai transmitindo, diferente de um lago que retém. Você não foi chamado para reter a bênção de Deus. Você foi chamado para que o Senhor abençoe a tua vida e você transfira a bênção. Mas a bênção que você transfere, você não perde. O rio, quando ele passa transmitindo água, fluindo, ele não deixa, não esgota a água do rio. Não esgota. Pode perceber. Mas você também não vai esgotar a bênção que você transferiu. Pelo contrário, quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. Então, tenha essa mensagem no seu coração. Eu fui chamado para abençoar. Eu fui chamado para ser como o rio que transmite, que flui a presença de Deus. Muito bem. Sabendo disso, é necessário então nos posicionarmos na família. Tendo essa consciência da importância da família, você vai prestar atenção no que a palavra diz. Eu quero meditar com os irmãos o texto no livro de Mateus, capítulo 12, no verso 25, diz assim. Vamos contextualizar aqui. Jesus estava ensinando para os fariseus que estavam indagando Cristo, porque Jesus expulsou um demônio. Ele curou alguém. Muito bem, os fariseus disse que ele expulsava demônio por demônios. Então Jesus estava ensinando aqui que um demônio não pode expulsar outro demônio, né? Mas aqui nessa explicação que eu quero fazer, esse recorte dessa explicação, e recortar esse versículo, para a gente aplicar na nossa família. Olha o que o Senhor disse. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe:
Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Muito bem, a mensagem para o nosso coração, para a nossa família é a seguinte: a casa dividida não subsiste. Não subsiste o quê? Não subsiste ao ataque. Porque de um lado o Senhor tem um projeto para a sua família, para abençoar, para derramar as bênçãos dos céus na sua família. Por outro lado, o reino das trevas tem o projeto de destruir a sua família. E como é que ele consegue? Dividindo. Quando ele coloca um contra o outro, então ele consegue dividir, ele consegue devastar a família. Porque uma casa dividida, ela não suporta o ataque, fica devastada. O inimigo tem a legalidade, o acesso para colocar todo tipo de destruição, de maldição, de doenças, todo tipo de problemas que assola a família. Agora, como não dividir a casa? Hein? Como não dividir o lar? Obedecendo o que o Senhor ensina. Nós vamos orar. A nossa oração de hoje é para que o coração dos pais se converta aos filhos, o coração dos filhos se converta aos pais, o coração da mulher se converta ao marido, o coração do marido se converta à mulher, para que haja união. E a união começa do posicionamento. Um erro muito grave é a troca de posição. É quando o pai não é pai, o filho não é filho, a mulher não é mulher, o marido não é marido, quando há uma inversão de valores. E a gente sabe que o inimigo investe pesado para confundir as pessoas, para que o pai não exerça o seu papel de pai, a mulher não exerça o papel de esposa, o filho não exerça o papel de filho. Quando há uma troca de posição, então acontece a divisão. A palavra de Deus deixa tudo muito claro. As posições corretas. Então, não fique dando ouvidos à palavra contrária, à palavra de Deus. A palavra que contradiz o que o Senhor determinou. Olha só, vamos começar aqui do princípio. Lá no Velho Testamento e no Novo Testamento tem um texto, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que você viva muitos anos na terra. Veja bem, amados, o princípio da honra deve ser aplicado com inteireza de coração. Mas para você receber a honra dos seus filhos, você deve ser uma pessoa que honra também. Porque você não vai ensinar os seus filhos somente. É importante ensinar, mas mais importante do que ensinar é você ser, para que eles também sejam. A sua mudança é a mudança da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa. Então, veja bem, para você ser honrado pelos seus filhos, você deve honrar primeiro os seus pais, as pessoas que Deus colocou no teu caminho, que ensina você. É um princípio fundamental. Um bom filho será um bom pai, não é isso? Um bom filho será um bom marido. Então pratica, honra o teu pai, a tua mãe. É o princípio. Você sendo honroso, a honra ela implica em obediência. A honra implica em humildade. A honra implica em você ser uma pessoa educada, se posicionar. Então você quer ser honrado, quer uma cadeira de honra, né? Você quer que seus filhos lhe obedeçam? Você quer
ser uma pessoa respeitada, então você deve, antes de você cobrar de alguém, você deve respeitar, você deve honrar, para você receber honra e respeito. Uma casa onde existe honra, existe união. Não há confusão de posição. A mulher, ela deve colocar o marido acima dos filhos. O marido deve colocar a esposa acima dos filhos. O marido e a esposa devem ser honrados pelos filhos. O que é honra? É você reconhecer a autoridade que Deus colocou em seus pais. É basicamente isso. Você não vai ensinar os seus pais. Não, porque você deve honrá-los. Ah, mas eles cometem erros. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Deixa na mão de Deus. Você deve respeitá-los, independente das suas falhas. É o que Deus mandou aqui. Eu vou até ler com vocês no livro de Efésios, capítulo 6, nos versos 2 e 3. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha só, não é só viver muito tempo, para você ir bem, viver bem na terra, com prosperidade, porque o contrário disso é verdadeiro. A desonra vai encurtar o seu tempo na terra e você vai mal. Além de viver uma vida curta, uma vida sem qualidade. Esse vá bem é uma vida com qualidade, uma vida abençoada. Agora você pode se perguntar, mas se eu honrar a Deus e não honrar os meus pais? Amados, não existe negociação com os princípios de Deus. Não adianta você ir à igreja para adorar a Deus e descumprir esse princípio. Você pode alcançar a salvação, você pode ter comunhão com Deus, mas se você desonrar os seus pais, essa palavra não se cumpre na sua vida. Você vai ter uma casa dividida, porque você não vai aplicar na sua casa aquilo que você não planta. Você não vai aplicar na sua casa esse princípio, porque se você for desonroso aos seus pais, os seus filhos também vai repetir esse padrão. A tendência é que eles repitam esse padrão de desonra, desobediência. Então isso é muito sério. Pratique esse princípio. Honra o teu pai. Honrar o teu pai e a tua mãe é reconhecer que Deus deu autoridade ao seu pai e à sua mãe, e independentemente das suas falhas e dos seus erros. Considera a autoridade que Deus entregou a eles. Aí você pode perguntar, e as outras pessoas que eu devo honrar? Elas são decorrentes à honra dos seus pais, para com seus pais. Por exemplo, uma pessoa que respeita os pais, ela vai respeitar o patrão, ela vai respeitar as autoridades. Todas as autoridades foram colocadas por Deus. Isso é bíblico. Então, a pessoa que honra, ela começa na sua casa. As relações fora da sua casa é uma consequência. E você será respeitado porque você antes respeita. E o Senhor vai honrar você, a sua casa, a sua família, e uma família unida. Ela fecha as portas para o inimigo entrar. Não tem quem segura uma família unida, uma família posicionada. O filho é filho, o marido é marido, o pai é pai, a esposa é esposa e a mãe é mãe. Posicionou? Existe união. Existe o fluir de Deus na sua casa. A organização de Deus na sua casa. Você percebeu que Deus é organizado, né? É só você olhar para a natureza. O sol perde a hora de nascer? Você percebeu que tem uma ordem para tudo? Pode perceber. Os pássaros cantam no mesmo horário. Depois cessa no mesmo horário. Olha a natureza como é organizada. Por que a sua casa vai ser bagunçada? Por que você vai desrespeitar a ordem de Deus?
e vai ainda, desrespeitando a ordem de Deus, colher os frutos? Não, os frutos, as bênçãos, são consequência da obediência. Fazendo assim, amados, você vai ter uma casa unida, não vai ter acesso para o inimigo entrar, você vai proteger a sua casa e você vai suportar os ataques. Ninguém vai entrar na sua casa de maneira que vai devastar a sua casa. Nenhum mal olhado, nenhuma inveja. Todo laço será cortado. Será uma casa na presença de Deus. Uma família na presença de Deus. Aleluia. Essa é a nossa oração. Que converta os corações. Para que saia a culpa, a acusação. Você pratique o perdão na sua casa, seja uma prática diária e não uma prática esporádica, como havia falado anteriormente. Alguns devocionais atrás, eu disse que alguém que não libera o perdão é o mesmo que acumular lixo dentro de si. Então, você não está livre de ficar irado, mas você tem o controle de limpar o teu coração. Deus entrega esse controle para você de jogar o lixo fora. Isso está nas suas mãos. Isso está nas nossas mãos. Amém? Muito bem, amados, vamos orar. Estamos citando os Salmos 128. O Salmo 128 fala uma condição, né? Para você receber as promessas do Salmo 128, tem uma condição. O homem que teme ao Senhor. Quem teme o Senhor é aquele que obedece a Deus, os mandamentos de Deus. É este que está condicionado, é esse que recebe a bênção de Deus porque teme a Deus. Aleluia. Prepara o teu coração. Salmos 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os seus dias da sua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nós estamos diante de Ti em oração nesse momento, Pai. Ouvimos a Sua palavra e aceitamos a disciplina, o ensino. Te rendemos graça, louvores, reconhecimento. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, como nós podemos negar tão grande salvação? O Senhor está entrando com salvação nessa casa. Essa casa que estava confusa, dividida, um contra o outro, o inimigo cirandando, o inimigo tendo acesso por conta de mágoas, por conta de falta de posição, por conta da desobediência. Mas essa pessoa apresenta a Ti um coração quebrantado, um coração que reconhece e que aceita a Sua palavra. Pai, fortalece esse pai. Ele tentou de tudo, mas ele vê, Senhor, que por mais que ele tente, ele não consegue promover a união na casa, promover, meu Pai, o conserto dos filhos. Ele recorre ao Senhor, mas ele entende agora, Pai, que ele tem que ser antes de cobrar, e ele se arrepende da desobediência, da desonra. Ele reconhece, ele se arrepende, meu Pai, e se posiciona a ser uma pessoa que honra, que obedece e reconhece a autoridade. Ó Deus, restaura, Pai, esse coração. De repente esse coração está em frangalhos,
E vem a culpa, vem o receio, mas agora, Pai, Ele lança fora essa culpa. Ele é lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Essa mulher, meu Pai, que de repente ela repete o padrão dos seus pais. Ela desonra o marido. Ela ouviu pessoas que não têm nada a ver com o Senhor, conselhos dos ímpios. Limpe esse coração, Senhor. Converta o coração da mulher para o marido para com a mulher, o marido tratando a esposa como Cristo trata a igreja, dando a vida pela esposa, vivendo a fé, vivendo a união familiar. Os filhos, ó Deus, Pai, restaura a relação dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Deus, que essa casa seja unida, que a sua presença flua na casa, Senhor, de maneira que eles testifiquem a tua grandeza na terra e glorifiquem o teu nome, Senhor, através da união, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo